Fala, torcida do Mengão, bora ver aí as últimas novidades do Flamengo. E já tem aí uma provável escalação desse time que vai enfrentar amanhã o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Nesse confronto aí, o Bahia já não vence o Flamengo há 30 anos no Maracanã. E o Leonardo Jardim vai com um time bem modificado para esse jogo. Mas me diz aí, torcedor rubro-negro, confiante para mais uma vitória do Mengão? Deixa sua opinião aí nos comentários, beleza? Então já sabe, se inscreve aí no canal para sempre se manter atualizado de tudo que acontece no Flamengo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O domingo reserva um dos principais duelos da 12ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, Flamengo e Bahia se enfrentam em um confronto que promete muito. O rubro-negro, neste momento, ocupa a segunda colocação com 20 pontos conquistados, enquanto o tricolor de aço tem a mesma pontuação. Só que pelos critérios de desempate, está no 5º lugar. Enquanto os cariocas vêm de uma boa vitória na Libertadores da América na última quinta-feira, os baianos tiveram a semana livre para treinamentos. Do lado do Flamengo, o momento é dos melhores. A equipe rubro-negra já soma 4 vitórias consecutivas e, aos poucos, vem criando uma identidade sob comando do técnico Leonardo Jardim. Os números do treinador português são bons até o momento. Em 10 partidas, foram 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Mesmo sem repetir uma escalação até o momento, Leonardo Jardim vem implementando sua ideia a cada jogo e deixa o torcedor esperançoso para a sequência da temporada. Já falámos algumas vezes sobre a situação de termos um elenco com soluções. A nossa força máxima é vestir a camisola, entrar com 11 jogadores e mostrarem qualidade e disponibilidade para conseguir os objetivos do clube. E hoje foi conseguido com o resultado de 4-1. E acho que de forma meritória. Para o duelo deste domingo, a expectativa é de novas mudanças entre os titulares. Varela, Léo Ortiz, Alexandro, Plata e Pedro, que não iniciaram a partida pela Libertadores, podem estar entre os 11. 2 ausências confirmadas são de gringos. A primeira delas envolve Jorge Carrascal, expulso no Fla-Flu e que vai precisar cumprir suspensão. Já Eric Pulgar ficaria fora, mesmo caso se recupere de uma lesão no ombro que o tirou dos últimos jogos. Isso porque ele foi punido com 4 partidas pelo STJD e desfalca o Flamengo nos próximos jogos. Que independente daqueles que estão a jogar de início, nós temos que ter essa responsabilidade de usar esta camisola do Flamengo e impor aquilo que é o nosso futebol, impor aquilo que é as nossas ideias. Do lado do Bahia, o melhor visitante deste Brasileirão, a expectativa é pelo fim de mais um jejum. Depois da primeira vitória do técnico Rogério Ceni diante do Fla na temporada passada, o objetivo agora é voltar a vencer o rival no Maracanã, algo que não acontece desde 1994. Para o duelo deste domingo, Ceni não estará à beira do campo, já que cumpre suspensão. Charles Embert será o responsável por comandar a equipe, e ele não poderá contar com 2 jogadores. O goleiro Ronaldo e o atacante Juan Pablo seguem lesionados. Já Ademir, que sentiu dores no ombro durante o jogo contra o Mirassol, não deve ser problema. Na lateral direita, Gilberto, que voltou a ter minutos na última rodada, disputa uma vaga com Acevedo. Ai, William, vamos lá, falar a respeito desses 2 times, Flamengo na segunda posição, o Bahia na 5ª, ambos com 20 pontos, tá? Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia, segundo, terceiro, quarto e quinto colocados, todos com 20 pontos ali só no critério de desempate. Tá muito pegado, é importante pontuar. E o Leonardo Jardim vem fazendo um trabalho que eu não sei nem se o flamenguista estava esperando tudo isso depois da saída do Felipe Luiz. 10 jogos, são 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Queria que você falasse um pouquinho a respeito do Flamengo, como se prepara, né, pro Bahia, para esse clássico, claro, jogando diante da torcida, mas um time que vai estar um pouco mexido, né, com jogadores importantes voltando também. Com certeza, o Flamengo tá no momento de calmaria que nessa temporada até então era atípico, né? Porque o Flamengo vinha com o Felipe Luiz perdendo alguns jogos decisivos, mas ainda assim
agradando de certa forma o torcedor, né, por tudo que tinha conquistado no ano passado, ainda tinha muito crédito, né, mas acabou sendo demitido depois de uma goleada de 8-0. O Leonardo Jardim chega já para uma final de campeonato estadual, no meio do olho do furacão, e agora, depois de um início de trabalho ali que ainda não tinha engrenado tanto assim, apesar dos resultados positivos, agora sim consegue implementar, seguir com 4 vitórias consecutivas, a maior sequência do time na temporada até aqui, e dá aquela tranquilizada no torcedor, internamente. O próprio elenco, com certeza, já está muito mais ambientado às ideias do treinador português, que, por exemplo, conseguiu fazer o Paquetá jogar muita bola. O Paquetá está jogando bem melhor agora, 19 jogos, 6 gols marcados, está crescendo com a camisa do Flamengo, então um jogador que vem mostrando realmente a que veio. Quando chegou, teve muito aquela brincadeira, perdeu o gol na Supercopa, já foi cobrado pelo torcedor, mas agora não, ele chega já mostrando mais futebol, fez gol na goleada do meio de semana contra o Independiente Medellín, um gol importante, né? Exatamente. Então o Flamengo vai ganhando corpo e vai se aproximando do Palmeiras. A gente vê na tabela a distância de 6 pontos e pensa, não, o Palmeiras está embalado, mas tem aquele asterisco, uma partida de diferença, né? O Flamengo tem um jogo a menos. Se ganha, vai a 23, fica a 3 pontinhos de distância e aí é um jogo só. Num fim de semana você consegue igualar essa pontuação, talvez até ultrapassar em critérios de desempate. Então ainda está tudo muito equilibrado, aí, muito parelho nesse campeonato. O Flamengo sabe disso, a gente sabe que é um elenco muito forte, um elenco muito qualificado e pode sim buscar ainda essa primeira colocação. A gente está só no começo do campeonato e o time já mostrou que tem bala na agulha para ir atrás disso. 4 vitórias consecutivas e indo por mais. Falando um pouco do Flamengo também, porque a gente estava falando desses jogadores, né? Ontem de novo o Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta. Esses são os nomes que aparecem ali pro torcedor, claro. Mas tem mais alguém, Bruno Andrade, que está assim encantando o Jardim? Pô, tem um especial, não é nenhum desses que você falou. E hoje cedo, conversando com pessoas ali do lado da comissão técnica do Jardim, não custa lembrar que eu estou num fuso horário aqui diferente, 4 horas a mais. Então a minha apuração quase sempre é pela manhã, porque quando jogam os brasileiros, ou eu tô dormindo ou eu tô acompanhando, dependendo do clube, evidentemente. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Pela manhã, a resposta foi: Leonardo Jardim está encantado com Everton Araújo. O Everton Araújo é o substituto ideal, tanto do Jorginho como do Pulgar, 2 jogadores que estão lesionados. E o Everton Araújo, assim que entrou, aliás, já começou o ano muito bem, e nesse momento, eu não vou dizer que ele é indiscutível, quando voltarem o Pulgar e o Jorginho, mas vai ser muito difícil derrubar o Everton Araújo. É bem verdade também que o Jardim roda bastante a equipe, faz bastante gestão, Campeonato Brasileiro, Libertadores, é um treinador muito inteligente, cabeça europeia mesmo, vai gerindo ali o seu time titular, o seu elenco, mas um jogador que foge ali o pensamento comum, a gente pode falar do Pedro, que o Jardim ajudou a recuperar, o Paquetá, que vive de fato um grande momento, e é o Coringa, é o Joker do Leonardo Jardim, mas pela manhã, conversando ali com as pessoas ligadas ao Leonardo Jardim, um jogador que tem se destacado bastante na cabeça do Leonardo Jardim, dentro e fora de campo, é o Everton Araújo. Então, como eu disse, vai ser muito difícil ele perder espaço, mesmo recuperando logo mais o Jorginho e o Pulgar. E depois elogiaram mais 2 jogadores, muito mais por uma questão de liderança do que propriamente a parte tática e parte técnica, se bem que isso também entra no pacote. Danilo e Jorginho. Mesmo lesionado, o Jorginho, segundo as pessoas que trabalham na comissão técnica do Flamengo, tem sido fundamental. Tem a liderança, tem o conhecimento do grupo, faz ali uma gestão muito inteligente daquilo que é o vestiário ou o balneário, como nós falamos aqui em Portugal. Mesmo não jogando lesionado, o Jorginho é muito importante pela liderança, pela experiência. E o mesmo vale para o Danilo. Só que no caso do Danilo, ontem foi titular, jogou na defesa do Flamengo. Não é um titular habitual, mas sempre que vai para a reserva não reclama, entende qual é a gestão do Jardim, ora joga, ora não joga. E no caso do Danilo, nós já falamos na semana passada, é ainda mais complexo, ou poderia ser mais complexo, porque ele hoje é jogador de Copa do Mundo. Hoje não, né? Jogou as outras Copas também, mas está garantido pelo Ancelotti na Copa do Mundo. Então, o reserva do Flamengo hoje é fundamental para o Ancelotti na Copa do Mundo, na seleção brasileira. E ainda assim, o Danilo entende o seu lugar no grupo, entende o seu lugar na equipe, e o mesmo vale para o Jorginho. Então, elogiar o entendimento dos jogadores, mas também elogiar a gestão do Jardim.
tudo tem acontecido de forma positiva e para frente no Flamengo nesse momento. O Ancelotti, ele fala... Bom, ele já convocou, né, Hernan, o Danilo. Quando ele foi questionado ali sobre o Danilo, tá? Ele falou, não, o Danilo vai até pela liderança. Sim, Lembra? Na sim. última data FIFA, antes dos Cara, amistosos? são jogadores de confiança dele. Ele, o Casemiro. Também. Bola de segurança, caras que vão, né, ter uma gestão ali dentro do vestiário. Sim. Tem isso no Flamengo e tem isso na seleção mesmo. O pessoal tá falando bastante aqui do Paquetá também. Olha só, o Paquetá, quem que mandou aqui? O que o Paquetá fez ontem foi para jogar Copa do Mundo. O Paquetá fez um jogo que se espera dele. Porque assim, quando você traz o Paquetá da Premier League pagando o que paga, se espera muito do jogador decisivo, do jogador que atua em várias posições, desse joker, como disse muito bem o Bruno Andrade. E ontem ele conseguiu desenvolver o futebol dele. É natural, assim, ter esse delay. Eu me lembro do jogo contra o Botafogo, que o Flamengo ganhou lá no Newton Santos, e eu me lembro muito, assim, de olhar um movimento, e o Jardim estava chegando, é bem verdade e tal, não é que nem agora que ele já tem um tempo, né, e já está entendendo mais esse universo Flamengo, mas eu me lembro muito de uma tentativa do Jardim de deixar o Paquetá flutuando no meio. O Paquetá caía muito pelo lado do campo. E aí, naquele jogo, ele queria muito que o Paquetá fosse o cara ali que construísse as jogadas, fosse o maestro. Naquele jogo específico, o Arrascaeta estava no banco. Sim. Estava sendo poupado. E ele fazia muito esse movimento para o Paquetá. Tinha aquela parada de hidratação, ele aproveitou, chamou o Paquetá de canto. Esse jogo você estava lá? Nesse jogo eu estava no campo olhando os movimentos. Tá. E aí você percebe que hoje o Paquetá está muito mais à vontade. E ontem ele fez exatamente isso. Né? Ele era um cara que ia por dentro, ia pelo lado, então ele dava muita opção para as construções de ataque do Flamengo. Bom dia, Libertadores é como final, não se joga, se ganha. Bom, acho que isso não é em relação ao Flamengo, né? É o Palmeiras. É o Palmeiras, né? Deve ser, porque o Flamengo ontem jogou e ganhou. Jogou bonito e ganhou. E outra coisa, né? O Flamengo, normalmente, mesmo com os títulos todos aí nos últimos anos, muitas vezes ele tem dificuldades na primeira fase. Tem. Né? E ontem, e nessa aqui já deu pra ver que não vai ter Historicamente tem tido dificuldade. Eu acho que em 22 não. Em 22 não. Isso. 22 não, mas nas outras sim. Sim, teve dificuldade. Você lembra quando era o Mr. JJ? Que teve aquele jogo emblemático contra o Emelec? Lembro. Que o Flamengo ficou... Rafinha acabou um pênalti. O Flamengo ficou pendurado naquela... Não, quando o Flamengo voltou, o primeiro jogo foi no Equador. Quando voltou, a torcida foi pegar os caras no aeroporto. E tinha perdido pro Bahia de 3-1, 4-1, uma coisa assim no Brasileiro. Não lembro. Mas foi uma sequência ruim, é isso aí. Foi uma sequência ruim. Mas Libertadores é isso. Aí aqui virou e aí o resto é história. O resto é história. Exatamente. Mr. JJ. Ô Bruno, tem uma enquete aqui. Qual que é a enquete, Leão? Qual jogador é isso do Flamengo tem que ir pra Copa? Porque vamos pensar, tem chance na seleção. Danilo já tá, o Alexandro também. Aí, tem grande chance. Vai. Paquetá, deve. Pedro. Léo Pereira. Não, Léo Pereira acho que tá. Quase garantido. Não? Meteu o gol ontem. Acho que tá. E meteu o gol ontem. Será então que podem ter 5, Bruno Andrade, na seleção brasileira? Muita coisa, hein? Sim, eu não acredito no Pedro. O Pedro acredita que pode, normal, faz parte, o jogador não pode cair nesse momento. Eu levaria o Pedro. O Pedro, para mim, é o melhor centroavante no futebol brasileiro. Apesar da boa fase, eu já teve a boa fase do Vitor Roque, boa fase do Caio Jorge. O Pedro, informação nossa, continua confiando, tem uma réstia de esperança, mas o Pedro é jogador de Copa do Mundo de seleção brasileira. Na lista de 55 é provável que esteja. Na lista de 26 acho difícil, porque o Ancelotti meio que definiu já praticamente o João Pedro e talvez o Igor Thiago. O Paquetá, e aí é uma opinião também mais informação, esse sim não só alimenta por ele próprio, mas a seleção olha mais para o Paquetá do que olha para o Pedro. Então o Paquetá, e com essa boa fase, versátil, ontem falamos bastante, né, que o Leonardo Jardim gosta muito da versatilidade, é o Joker, é o Coringa, e ontem, por acaso, depois do jogo,
ele não usa a expressão joker nem coringa, mas destaca a versatilidade. E essa versatilidade é importante não só no Flamengo, mas também na seleção brasileira. Então, Léo Pereira sim, Alexandre e Danilo por confiança e parte tática, liderança no olhar do Ancelotti. Eu levaria o Pedro, mas acho que o Pedro não vai. E o Paquetá ali, quem sabe, abocanha a última vaguinha no meio-campo / ataque. Então, o chat não tá muito satisfeito com o Paquetá, não. Pelo menos aqui, tá? O chat é exigente. Ó, calma, o Paquetá jogou contra quem ontem? Mandou o Carlos Marquelo. O Rony mandou, bom dia, resumindo, um jogo só não vai definir o Paquetá, um bom jogo não pode definir o Paquetá ir pra Copa. Ah, mas ele já é um cara que vem O Paquetá é o terceiro jogo seguido dele bom. É. Não, ele é um cara que tá no radar ali da seleção também. Não, até, entre aspas, até ontem ele era titular da seleção. Isso. Titular, mas aí... né, tudo muda, né? Até então o Gerson também era titular da seleção. E hoje é impensável você convocar o Gerson para a Copa do Mundo. O Gerson era titular, é isso aí. E assim, voltar para o Cruzeiro vai ser uma vitrine para a seleção brasileira. Não deu certo. Não deu certo. E o Paquetá, teoricamente, veio pelo mesmo caminho, mas o Paquetá agora ele está conseguindo recuperar a boa atuação, é diferente. Então, assim, não dá para descartar totalmente. E até porque é isso, é um cara que já vem sendo convocado, vem sendo chamado. Então, acho que ele tá bem, é bem possível sim. Tem alguma chance do Cebolinha no Corinthians? Mandou aqui o N. Oliveira. Essa informação foi trazida pelo Bruno Andrade no começo da semana, não foi? Do Cebolinha? Bruno Andrade e André Hernan. Vocês falaram na segunda-feira, não foi, Hernan? Sim. Cara, o Flamengo vai fazer jogo duro, né? Não é assim, liberou e tal, assina pré-contrato. Pode assinar um pré-contrato, é bem verdade. Mas essa liberação agora, no meio do ano, é a base de compensação financeira. O Cebolinha é um jogador que o Flamengo considera importante. Tinha a possibilidade de renovar? Tinha a possibilidade de renovar. Mas acabou não acontecendo. Hoje é um novo treinador, hoje é uma nova comissão técnica. Mas assim, até o final do ano, pelo menos, o Flamengo vai querer ter o Cebolinha no elenco. Então é isso aí, torcida rubro-negra. Se você chegou até aqui, não se esqueça de dar aquela curtida no vídeo. Comenta bastante também, é muito importante aqui para a plataforma. E por último, mas não menos importante, ativa lá as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado aí sobre tudo que acontece dentro do Flamengo, beleza? Então é isso aí, nação. O Flamengo amanhã encara o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, né? 11ª ou segunda rodada, acho que é 11ª rodada, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro amanhã. Flamengo aí que vai em busca de mais uma vitória no campeonato para poder tirar mais diferenças ainda do líder Palmeiras, do segundo até o 5º lugar ali do Campeonato Brasileiro. Tá todo mundo embolado com 20 pontos aí. O Flamengo é lógico que tem uma vantagem porque tem um jogo a menos. Esse jogo a menos aí é contra o Mirassol, que está a ser cumprido ainda na tabela. Então é importante que enquanto esse jogo não chegue, o Flamengo continue aí pontuando e fazendo principalmente os 3 pontos aí para poder colar ainda mais ali na liderança do campeonato e tirar a diferença de pontos aí que falta, que agora não é tão grande assim quanto era antes, né? Quando umas 3, 4 rodadas atrás o Flamengo estava bem atrás na pontuação, mas aí conforme os jogos foram acontecendo, o Leonardo Jardim foi engrenando e colocando a filosofia de jogo dele, as táticas dele. O Flamengo começou a evoluir bastante e ganhar bastante jogos aí no Campeonato Brasileiro. Esse time que vem com algumas modificações, pode ser que os que não começaram o jogo pela Libertadores da América comecem esse jogo, né? Exemplo de Pedro, Léo Ortiz, esses nomes aí que a gente vê mais iniciando o time titular, podem iniciar aí contra o Bahia nesse fim de semana. E essas aí são as principais alterações que o Leonardo pode fazer nesse time do Flamengo, mas fato é que não vai mudar tanto assim também do que a gente está acostumado a ver. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, valeu!